nossos milhares, quiçá milhões de fãs. Mais um É Nós Queiroz para vocês e hoje um conteúdo muito bacana. A gente vai falar do assunto que está dominando o mundo do futebol do Norte e Nordeste. Os mistos, se pode, se não pode, se tem, que não tem, enfim. A gente vai tratar disso e vocês já viram que eu estou já com uma galera que é sócia do canal, a galera do Toró Tático, o Nixon e o Mataus. Um abraço a Lê, que faltou. E nós estamos aqui no Point da Nação Queirozense, The Duck, Restor e Boteco. Aqui é o nosso Point. Então, curtiu o assunto? Misto? Você é contra? Você é a favor? Por quê? Então eu já vou te pedir para tu dares o like nesse episódio, compartilhar com geral e obviamente te inscrever no canal do É Nós Queiroz e do Toró Tático, que vai estar aqui embaixo na descrição. Galera, hoje vai ser um pouco diferente, que eu vou me sentir meio convidado no É Nós Queiroz. Quem vai fazer a mediação da bagaça é o Nixon, que montou toda a pauta, porque eu não teria essa competência. Então o Nixon vai mediar e a gente vai tentar falar sem juízo de valores, né, Nixon? Você querer quem está certo e quem está errado, a gente vai discutir o tema. Espero que vocês gostem. Agora eu sou convidado no meu programa, mano. Vai lá! Primeiro prazer, né, estar aqui com vocês. Valeu pelo convite aí, pelo canal, convidar o Toró. O É Nós, grande parceiro aí. Vamos conversar sobre isso, que é um assunto que está muito debatido aí no Twitter, né, Matheus? A gente tem visto bastante. Jornalista, torcedores, os próprios clubes, né? Para quem não sabe, né? Eu acho que pouca gente não sabe, mas torcedor misto é aquele cara que torce para um time da região, principalmente isso, né? E um time mais do centro, assim, por exemplo, um cara que torce para o Paysandu ou Remo e torce também para o Flamengo, Palmeiras, Vasco, esses times aí. E essa questão, né, tá bem debatida e a gente veio falar sobre isso, até chamei o Paulo lá pra gente conversar sobre isso, porque essa questão voltou com tudo, né? E muito por causa do Flamengo. O Flamengo agora tem uma loja aqui no Boulevard, né, no shopping, e isso foi muito discutido. O Flamengo tem uma loja aqui, mas o Paysandu e o Remo não tem uma loja no Rio, por exemplo. E também o Fortaleza, né? Que o perfil do Twitter, né, Matheus? Da Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste publicou lá uma ação, se não me engano, no restaurante lá que no jogo contra o Flamengo lá tiraram o sabor misto da pizzaria lá do lanchonete, em homenagem, entre aspas, a isso. Também a torcida do Fortaleza fez uma espécie de mosaico, que é com o Cristo Redentor, com a camisa do Flamengo e com o chapéu do Nordeste, mas aí eles tiravam a camisa do Flamengo e ficava lá a camisa do Fortaleza, alegando isso, que no Nordeste tem um time para torcer, que não pode torcer para o time do Flamengo, porque lá no Rio de Janeiro não torce para o time do Ceará, da Bahia, daqui de cima, daqui do Norte. Então acho que foi uma ação lá que acho que até uma espécie de defesa, né? Não sei se é a melhor opção. Eu acho que foi um ataque, né? Foi mais um ataque do que uma defesa, mas enfim, vamos lá. Pois é, essa é uma boa discussão. E só falando como meio que surgiu isso, que eu acho que é importante também, surgiu mesmo no Nordeste, num jogo... A primeira vez que teve uma faixa, a vergonha do Nordeste, foi visto num jogo entre o próprio Flamengo e o Bahia, lá na Bahia, né? E desde aí, muitas dessas faixas aí, né, reproduzidas aí nos estádios nordestinos. Até aqui no Norte também, mas isso. Uns 4 ou 5 anos depois que começou aqui, mas principalmente lá acho que na Bahia e no Pernambuco, que são os... Foi em 2008. 2008. Eu acho que tem muito a ver, já falei isso, acho que falei com o Mataus isso, ele discorda um pouquinho, a gente até teve uma discussão no Twitter. Eu acho que isso tem muito a ver com o Flamengo estar dominando o futebol. Sim. Porque o Mataus diz que com São Paulo não aconteceria e tal. A gente viu os paulistas dominando o futebol ultimamente e essa discussão já existia, como tu falaste, em 2008, mas não tinha essa pegada. Quando tem o Flamengo, que é um time nacional, de força nacional, eu estive no jogo, eu sou misto, tá? Todo mundo que acompanha nós sabe, eu tive no jogo da semifinal, porque além de ser misto, eu gosto de futebol. E eu acho que o que eu vivi na quarta-feira lá, dos 5-0 contra o Grêmio, para quem gosta de futebol, o cara tem que viver isso. E eu vi gente do Brasil todo, eu vi gente do Paraguai, falei com gente daqui, falei com gente do Piauí. Então eu acho que o Flamengo é
o motivador maior dessa briga aí. Como tem 42 milhões de torcedores, o que lá eles chamam de terceirizado, né? Enfim, acho que tem muito a ver com isso. Pois é, e muito do Flamengo, assim, eles falam também o Flamengo por causa da mídia. Principalmente da Rede Globo, né? Que eles falam diretamente da Rede Globo, né, Matheus? Meu Deus. E da Globo e dos canais também da Globo, como o próprio Sport TV, os outros canais, porque acho que principalmente aqui... Pode ver, principalmente aqui em Belém, eu acho que a gente consegue, partindo por um lado um pouco mais cultural, que eu acho que a gente tem uma espécie de colonização, assim, vamos dizer assim, da cultura carioca. Porque a gente fala tanto que o pessoal lá de fora do Brasil, o que pensa quando fala de Brasil? Samba, futebol, mulata, festa, isso tudo é o quê? Principalmente do Rio de Janeiro. Tudo que a Rede Globo, vamos dizer assim, exporta, tudo que a Rede Globo coloca assim para, não só ela, mas principalmente ela, porque é a maior mídia do Brasil, então tudo que ela vai fazer vai resultar. Acho que isso também não fica de fora dos clubes lá do Rio de Janeiro, principalmente o Flamengo, porque o Flamengo, acho que durante muito tempo foi um time de maior massa lá, desde antes de ter essa mídia, vamos dizer assim. Desde sempre o Flamengo foi o time de maior massa lá no Rio de Janeiro. E quando a maior empresa do país é do Rio de Janeiro, valoriza muito a própria cultura, que eu acho que eles não estão errados também em fazer isso. Sim. E acaba que isso influencia também nos clubes. Já pode discordar? Acho que já, mas... Paulo, só puxar. É porque também tem a questão da Globo ser uma empresa, né? E a empresa visa lucro também, né? Concorda? Só que isso que o Matheus está falando aconteceu pré-Globo, na verdade. A Rádio Nacional, que transmitia o futebol, a Rádio Nacional era carioca, e essas transmissões chegaram. Teve a Manchete também. É porque vocês vão procurar o que é Manchete, Rede Manchete, Pantanal e tal. Então, obviamente, eu só me incomoda um pouco o termo colonização, tá? Eu acho que há historicamente uma similaridade de coisas entre Rio e Belém, tanto que você vê muita... Eu vou contar uma historinha, que eu queria até ter começado a história, eu vou contar uma história que é real, é muito próxima a mim. Veio um cara carioca, tá? Com 20 e poucos anos, esse cara carioca veio para Belém. Esse cara era Vasco. E chegou em Belém, veio trabalhar, conheceu a sua futura esposa, casou, e esse cara teve um filho. E esse filho, vamos falar de misto, né? Porque tu não tem que torcer pro time do teu estado. Esse cara veio para cá e se apaixonou por um dos grandes aqui. E o filho dele, ele era Vasco, né? O filho dele, obviamente, gostando de futebol, vai seguir o time do pai. Só que, de repente, vendo o Zico jogar, o filho dele vira para ele e diz: pai, você vai ficar muito chateado se eu torcer pro time do Zico? Ele falou: não, pode torcer. Ah, não, mas o daqui, tu tem que ser tal time, que era o time dele. Nem vou falar qual é o time. Ou seja, esse cara que veio de fora se tornou mais paraense e mais apaixonado pelo time dele daqui do que do Rio. Então, na teoria ranzinza dessa galera, esse cara não poderia ser Remo ou Paysandu. É isso que eu acho absurdo. E outra... É meio hipócrita, né? E outra, futebol para vocês é o quê? Não é paixão? Não é memória? Sim. Porra, como é que eu vou regionalizar uma paixão, um sentimento? Cara, isso é bizarro. E a minha pergunta que eu queria deixar é: pra quê? O que se ganha com isso? Nada. Então, Paulo, entendeu a história? Sim. Outra, o belga, nosso amigo belga remista, não poderia ser remista, tinha que ser Anderlecht. Anderlecht, da Bélgica, que é apaixonado pelo Remo muito, todo mundo sabe, e pelo Flamengo. É o que eu falei com o Paulo, é porque, tipo, o cara pisar fora do Pará e não pode mais torcer para Remo e Paysandu. Ou então um cara que não vai no estádio por vários motivos, que não tem dinheiro, ou então que mora longe, é menos torcedor que o que vai no estádio. A gente tem o famoso patrão de torcedor agora, né? Eu acho que não dá para te, assim, mensurar assim, o torcedor. O cara que é mais torcedor é menos torcedor, sabe? Tem a questão também do dinheiro, obviamente, que tem gente Tu fizeste uma pergunta, desculpa eu te cortar, que eu acho que é importante tu lembrares. Como é que nasce o torcedor? Lembra que você falou? O que faz o cara ser o torcedor? Se ele viu algo de fora e aquilo mexeu com a paixão, como é que tu vai barrar isso? Subjetivo isso, e eu até converso muito com os meninos no Toró,
é que as pessoas, elas meio aqui no Brasil não gostam de futebol. Gostam do seu time e gostam de vencer de qualquer forma. De ganhar. Às vezes gostam que o outro perca, na verdade, também, né? Tem muita... Eu não sei se é polêmico ou não, mas eu gosto mais de futebol do que propriamente o meu time, porque se for para escolher entre o meu time e o futebol acabar, infelizmente, escolheria o meu time, mas tu tem que saber isso também, a paixão, né? E como o Paulo falou, às vezes são vários motivos. Um jogador, por exemplo, o próprio Cristiano Ronaldo agora, que tem muita gente que torcia pro Real Madrid, né? E agora meio que torce para a Juventus por causa de um jogador. E tem vários motivos. Tem o time tá bem no campeonato, por exemplo, agora vai surgir vários torcedores do Flamengo novos, né, também. Mas assim, cara, por exemplo, o corintiano quando ficou na fila, a torcida do Corinthians aumentou. Sim. Aumentou absurdamente. Eu queria também, lá vou eu, disse que ia ser convidado, mas a gente está trocando uma ideia, resenha, tem cerveja e tal, por isso que a gente está no Dedan, que assim, comercialmente, que tu falaste, vocês não acham que a gente está vendo, analisando comercialmente, do prisma do cara que não sabe fazer a parada? Por quê? Abriu a loja aqui do... Tem um cara no Twitter que eu acho que ele é jornalista, e eu acho que jornalista tem que ter muito cuidado com isso. Que ele disse, faço as suas observações meio que tendenciando. Por que Remy Paysandu não abre O Flávio, que é o dono daqui, é carioca. Ele pode muito bem dizer. Por que Remy Paysandu não abre lá? Porque lá, primeiro, tem uma colônia, vou usar paraense muito grande. Você poderia vender para a galera do Pará. E outra, assim, com esse tipo de campanha para o cara só ter o seu time, ele está causando mais ojeriza na galera que poderia ter simpatia pelo time deles, ou seja, eles pegaram os carioca e dizer, pô, Fortaleza tá bem e tal, o cara daqui levar uma camisa do Remo, o cara dizer, pô, a camisa do Remo é bonita, porra, bacana, o Remo, começar a ter uma simpatia e ganhar dinheiro. Não, ele está afastando esse cara. Então, até na ótica comercial, eu trabalhei na área comercial há muito tempo, eu acho burro. Acho burro. Tem efeito contrário, né? Em vez Exatamente. de atrair, ele acaba afastando. Pô, você viu a reação da torcida do Flamengo que gostava do Fortaleza, agora que cai esses putos. Eu acho que, eu até falei também isso com o Paulo, é essencial isso mesmo, porque a gente tem o Bahia como exemplo, porque o Bahia está fazendo várias ações de marketing bem legais. Sensacionais. E, tipo... Um bom trabalho de gestão também. Eu acho que os três aqui agora tem uma empatia maior, não torcendo, mas tem uma empatia maior pelo Bahia. Tenho mais não também. Então, eu acho que a forma, realmente, como o Paulo falou, é muito importante, assim, até tu conversando com uma pessoa, tu coloca o teu ponto, se a pessoa é agressiva, assim, tu vai isso, meio que se afastar, assim. E a gente está vivendo um momento, para que isso vire uma xenofobia, é o ponto, sabe assim... A gente não precisa, no futebol, no esporte que a gente gosta, independente de falar isso, independente de para quem a gente torce, a gente adora futebol. Aí eu vou transformar uma coisa tão maneira numa parada vai colocar... de ranço e de ódio que o futebol... Assim. Pois é, pô, isso é um saco. É complicado. E eu acho que a gente está muito individualizando. Eu acho que tem um ponto que eu acho que todo mundo tem que concordar. Eu acho que a gente não pode impedir ninguém de fazer suas escolhas. E Perfeito! Tem muita gente que quer fazer isso. Acho que esse é o ponto que a gente não pode tocar, não pode de jeito nenhum, porque é a escolha do cara. Mas acho que a gente tem que... O teu ponto que tu botaste naquele teu fio no Twitter, eu acho bacana tu falar pra galera. Eu acho que é o comercial. Eu, na verdade, que vai ao contra, que é contra... Eu acho que o principal ponto é como a gente deve fazer isso. Porque... a gente sabe o que está acontecendo. O Flamengo, hoje, ele tem uma das maiores torcidas do Brasil. E não, pera. Não. Repita a frase. O Flamengo tem uma das maiores, não. O Flamengo tem a maior torcida do Brasil. Porque algumas pesquisas dizem que é do Corinthians, a gente nunca sabe direito. Que pesquisa, filho? Então, acho Existe. Então, de fato, o Flamengo tem vamos dizer assim, uma das maiores torcidas do Brasil. E isso é fato, não dá pra gente mudar hoje. Mas como o Flamengo chegou a ter isso? Por exemplo... não só o Flamengo, o Vasco tem uma torcida muito grande, principalmente no norte. Às vezes até o Botafogo... Pelo mesmo motivo que eu mencionei da Rádio Nacional Carioca, o Botafogo... O Fluminense e o Botafogo também, que são times bem menores que Vasco e Flamengo, e tem grandes torcidas também em alguns pontos. E por que um Botafogo da vida tem mais torcida no Brasil que o Grêmio, por exemplo? Porque o clássico Fluminense e Botafogo tem mais mídia do que um Grenal. O Grenal é muito enorme em comparação a esse outro clássico. Talvez o maior, né? Ver o Grenal, né?
tem vontade de ver. Em várias listas mundiais, o Grenal tá entre os dois clássicos. É difícil a gente ver na TV o Grenal. Mas eu acho que aí tem uma pegada. Aí entra a história da Globo, das audiências, e a gente não pode, depender de você gostar da Globo ou não, você não pode tratar uma empresa como se ela fosse filantropia. Sim. E até uma outra coisa, acho que Grêmio e Inter tem uma pegada com o resto do Brasil, que é a seguinte: a parada deles quererem ser mais portenhos do que brasileiro. Então eu acho que isso tira um pouco do âmbito nacional. Mas, por exemplo, passa muito na televisão São Paulo e Corinthians, e agora com o pay-per-view muda, né? Mas o que eu queria que a gente visse era o seguinte: vou fazer uma pergunta. Se Remo e Paysandu estivessem bem, porque isso de o cara ser Remo e Paysandu e Flamengo, Vasco, Corinthians e tal, esse cara que tá falando isso, que quer ser chefe, é o mesmo cara que pega a porra do PlayStation dele e joga o FIFA 2000 e cacetada com o Messi, com a Argentina, porque ele é fãzinho do Messi. Aí ele fica nessa parada. Mas assim, quando o Remo e Paysandu, os caras vinham aqui e sofriam com a gente, Remo ganhava do Flamengo, Paysandu cansou de ganhar, ganhou com o melhor ataque do mundo aqui. Ninguém tocava nessa bagaça. Por quê? Porque a gente era respeitado. Quando a história do Paysandu, vou fazer uma coisa, a gente tem que ter respeito, o futebol do Norte. Mentira, eles queriam ir para a Série B, aquele papo não tinha de... Mas você não vai conseguir ser respeitado se vitimizando. E eu acho que as diretorias de Remo e Paysandu, ao invés de procurarem, o cara não sabe fazer a loja dele aqui, vai fazer no Rio. Agora o cara sabe. E outra coisa, entra na loja do Remo e do Paysandu no shopping e entra na loja do Flamengo. Óbvio que tem a boa fase, óbvio. Mas se você não lembra, meu querido, e eu posso dizer isso porque eu conheço várias das pessoas, no caso do Remo, que reconstruíram o Baenão, e eu sei, só não vou citar aqui, são mistos e foram fundamentais para a volta do Baenão. E muito neguinho lá do Paysandu, que fez a retomada do Paysandu, é misto. Isso faz ele menos Paysandu ou você não vai querer a ajuda dele? Eu acho que... Visto que eu fui veemente agora, hein? Um ponto que tu falou que é interessante é essa questão do time que vinha aqui antes e enfrentar de cara a cara. A gente ganhava dos caras, velho. Hoje em dia a gente está numa questão... A gente tá numa série C, acriano. que a gente parece que a gente está em um mundo paralelo, assim, sabe? A gente não está no mesmo nível, então no mesmo campeonato que Flamengo, Corinthians, sabe? Parece que são duas coisas separadas às vezes. E tem a questão também do entretenimento, que é bem importante citar isso. Eu acho que hoje até é separado, porque se for perguntar para alguém assim, uma criança, por exemplo, não imagina um Flamengo e Remo aqui em Belém por uma Série A hoje, porque se ela vê o Remo hoje, o Flamengo hoje, ela não vai conseguir imaginar isso atualmente. Ela vai achar que não é nem o mesmo esporte. Sim. Então acho que tem essa questão da qualidade, tem essa questão do vamos dizer, quem jogava de igual para igual, mas acho que cada vez mais fica difícil para isso. O Nix tem até os números que ele até mandou pra gente, que, por exemplo, o faturamento de TV dos times não só da Série A, mas entre os times da Série A é uma diferença muito grande também. Claro que tenham mérito, acho que o Flamengo vai ganhar quase mais de 100 milhões só de premiação se ganhar as duas, né? Ano passado, premiação. Do Brasileirão, ele ganhou 222 milhões, por aí. Sim. Eu acho que... Com cota. Mudou para esse ano, né? Mudou o formato, né? Mas foi um pedido dos clubes e aumentou, né? Porque aí a meritocracia, o Flamengo empinou a pipa e vai ganhar mais. Então acho que o primeiro ponto é que igualdade e justiça quase sempre não são a mesma coisa. Existe a diferença entre ser igual e ser justo. Perfeito. Por exemplo, hoje não seria justo o próprio Flamengo de receber a mesma coisa que o CSA, por exemplo. Mas também não é só aqui, o Flamengo ganhar, por exemplo. Na Premier League também tem essa questão. Sim. É muito mais igual na Premier League, entre o melhor time e o pior, só para citar. Mas mesmo assim os grandes faturam mais. É normal. Eu acho que eles merecem isso. A grande questão, por exemplo... E sabem fazer. Por onde? Eu não vejo hoje, pegando... Acho que é até ruim, mas acaba sempre voltando pro Flamengo, porque é um time que está na melhor fase. Por exemplo, o Flamengo ganhou, se não me engano, 200 milhões, o Grêmio e o Inter ganharam 100 milhões no ano passado. Isso aí também é justo. Será que é justo pelo geral da Série A? Eu acho que não. Tem um pouco de... Deveria ter um pouco mais de, vamos dizer assim,
meritocracia, que é um termo mal utilizado. Sim, mas porque também o Flamengo ele ficou muito tempo também sem conseguir grandes conquistas, assim, né? E ganhava mais do mesmo jeito. Ganhou a Copa do Essa é a Brasil, grande questão, eu acho que essa não, também, agora, né? mas assim, o que eu acho é o seguinte, o Remo e o Paysandu, a torcida, primeiro que eu acho que a gente está tendo problema de... Eu acho que a gente primeiro tem que resolver os problemas aqui. Sim. Arrumar nossa casinha. Cara, eu fico abismado quando eu vou no estádio. Eu vou no estádio aqui em Belém. O pessoal adora ter uma fixação para qual é meu time, quais são os nossos times. É só você entrar no histórico do Enos que você sabe para que eu tô. E eu fico tão maluco vendo o meu time jogar aqui quanto eu fiquei no Flamengo na semifinal. Ele não muda. E eu já fui... Maluco pro bem? Não, maluco e tal. Eu já fui ver o meu time contra o Flamengo e óbvio que eu torci para o time que eu tenho paixão aqui. E tenho paixão, eu tenho um time. Então, assim, o que eu acho e outra, o que eu olho comercialmente, eu digo, cara, os malucos, a gente tá na Série C, na Série D, na Série A, os dois. O cara compra a camisa, o cara tem uma demanda reprimida, em vez desses caras aproveitar isso, e a torcida já comprou esse barulho. Sabe o que eu acho? Que a gente estando na merda, os caras ficaram mais torcedor. Só que eles inverteram o foco. Por exemplo, o Remo é uma grande... Quem reconstruiu o Baenão? Torcida. Aí eu posso. Alguns até tentaram atrapalhar. A torcida do Remo poderia reclamar disso, porque quando a gente foi lá, tá aqui a minha filha que está do lado de lá, eu acho que teve pouquíssima repercussão na mídia, um time, uma torcida restabelecer o seu lugar, o estádio, entendeu? Isso teve pouquinho. Aí eu reclamaria. Isso não tem nada a ver com o Flamengo, isso não tem nada a ver com o Tottenham, isso não tem nada a ver com o Barcelona, com o Messi ou com a ponte que partiu. Tem a ver com que aí sim, Remo e Paysandu não se unem para dizer assim, agora o futebol paraense vai voltar. De vez em quando eles até fingem essa união. Mas a torcida não gosta. Houve uma tentativa e o primeiro reparo também assim, já tem confusão, já tem provocação. Mas a torcida não gosta, ela cobrou o Ricardo, ela cobrou o Fábio. Por que esse negócio vai ficar... É bobagem. Mas não é mais importante do que o cara torcer para dois times? E Paulo, quero tocar numa questão que é muito importante, que a gente não pode deixar de tocar, é a questão da culpa, se alguém tem culpa. Porque culpam os torcedores, que eu acho que é muito errado. Isso aí é pior ainda. E eu acho que ninguém está falando aqui que os clubes não devem se mobilizar também. A gente falou da forma como... Os clubes não são coitados, né? Eu acho que os clubes daqui, sim, eles deixam de ganhar dinheiro por causa disso. Eu vou usar o meu exemplo. Eu também tenho 2 times, mas se tiver... Quais são? Vou evitar aqui, mas se tiver o time daqui e o time de fora... Qual o time de fora tu pode falar? O Flamengo jogando aqui, eu vou torcer pro meu time daqui, eu vou comprar os produtos daqui. Tu não tem, né, Matheus? Hoje não, mas até 2012 mais ou menos eu torcia pro São Paulo também. Sabe? E que seja, assim, não tem... Que é uma pegada que o Matheus, como é mais novo, pegou aquele São Paulo voando. Sim, 2005. Normal, cara. Vou responder a tua pergunta. Eu acho que você tem direito a tudo. No sentido que eu estava até discutindo, mas tem uma galera maneira também no Twitter de trocar ideia. Muito bacana. O cara, trocou uma ideia comigo e falou... Ele até usou a frase, eu discordo de ti veementemente, mas luto pelo teu direito disso, de falar. Eu acho o seguinte, eu acho que você pode ter só Remo e Paysandu, Fortaleza e Ceará. Eu acho que você pode ter Flamengo e Remo, Vasco e Paysandu, Botafogo e Tuna. Eu fui na ordem de prioridade. E acho que você pode, por exemplo, me dá mais dor no coração eu ver um moleque com a camisa do Barcelona do que um moleque aqui com a camisa do Flamengo ou do São Paulo. Isso dói no meu coração. Mas beleza, galera, deixa eu falar uma coisa. O futebol mudou no sentido global da bagaça. O esporte no geral. O esporte no geral. Aí vem a parada do entretenimento. Se Remo e Paysandu se tornassem interessante, vamos lá. No Nordeste, se eu não me engano, vocês podem me ajudar, vocês aí nos comentários também. Eu acho que a maioria dos campeonatos estaduais passa na Globo. Uma boa parte, baiano, Pernambuco, se eu não me engano. Até com pay-per-view e tal. Com a pay-per-view. Enfim. E talvez agora com o Fortaleza e Ceará na A, isso eles possam negociar. Por que não passa no liberal aqui? Por que a cultura? Por que tem que vir um governo bancar? Cadê os dois? Mas essa é uma questão muito importante, que é até bizarro, né, Matheus? Sim. Porque o nosso campeonato estadual não passa aqui.
a gente sempre vê o de São Paulo, do Rio. Isso eu acho que Hoje nem nem consigo mais entender. de São Paulo a gente assiste. A gente é mais do Rio aqui. Porque a gente até passava na Band, né? O de São Paulo e o do Carioca ali no. Essa é uma questão que eu acho que realmente. Mas a escolha das praças é por isso. Aqui tem mais torcedor de time carioca, em tal lugar tem Paraná, passa de São Paulo. Mas em comparação com o Paysandu e Remo, Por que não passa na Liberal? Pois é, eu acho que isso. Porque não é mercado, não é produto. Mas eu acho que dá muito mais audiência aqui. Perfeito. E outra, hoje você tem a porra das multitelas. Então eu posso, cansei de ver jogo do Flamengo no celular. E o Repá. E o coisa, mas aí eu caguei, vou ver o Repá. Agora, se vai jogar um Repá que nesses dois últimos, o cara não vai ver, irmão. Mas eu acho que aí sim tá um pouco errado, porque aqui era pra passar o nosso. Era pra passar sim o nosso. Discordância. Não, mas isso eu concordo. A pergunta que eu acho que a gente tem que fazer é por quê? E por que eu estou desviando o foco para que eu acho que é bacana, como os nossos dirigentes sabem fazer, que é desviar foco nisso, eles estão bons pra caramba. E rapidinho, Paulo, mesmo porque essa questão estadual não é uma maravilha esses jogos assim lá do Rio, São Paulo. Não é uma maravilha o jogo da Premier League, hein? Pois é. Maravilha é só o jogo do Flamengo, rapaz. E eu acho que, primeiro que no Brasil no geral, mas aqui especificamente a gente não sabe fazer futebol, a gente sabe jogar aí bem mais ou menos, eu acho que esse que é o grande ponto. Jogar futebol, acho que os clubes sabem a ideia, assim, mas fazer o futebol, construir o elenco, fazer um bom entretenimento, isso a gente não sabe fazer. E a relação torcida-clube normalmente vem da arquibancada para dentro, o clube não sabe, o Bahia está tentando e tal. A gente fala muito que a paixão, vamos dizer assim, faz Remo e Paysandu sobreviverem, mas só isso também não adianta, tem que ter algo a mais disso. Não, aí eu acho que de novo a tua frase foi perfeita, fazem ele sobreviver. Sim, então acho que e o clube não sabe aproveitar isso para crescer, para fazer isso. Para começar a arrumar a casa, lembrando sabe que a torcida vai salvar ali uma hora ou outra. Lembrando que esse time aí que está virando a locomotiva do futebol durante 7 anos ficou no gargalo, fazendo time com Márcio Araújo, com Papapá, PPP, para agora está colhendo os frutos. O seu Grêmio foi ver como é que funciona o departamento médico, isso é uma informação, o Atlético Mineiro, que tem uma rivalidade gigante com o Flamengo, foi verificar, vai tentar fazer um modelo de gestão. Eu acho que Remo e Paysandu, e outra, quer um time que não tem tudo isso, que está fazendo, o Atlético Paranaense está conseguindo, sem ficar de bim. E outra coisa, pra gente, porque a gente tem um tempo e tal, o que eu queria, agora eu que vou perguntar, qual é a opinião do Mataus, a opinião final? Ó, cara, pra mim, ninguém aqui vai estar certo ou errado, como o Nixon falou, mas qual é a tua opinião, Mataus, sobre o fato, assim, pra gente ir terminando? Eu acho que misto nunca vão acabar, nem preciso, acho que é só até a favor da existência deles, até certo ponto, porque é a escolha individual do cara, então não pode querer influenciar nisso, mas os clubes precisam entender que isso de alguma maneira, seja de propósito ou não, influencia no mercado deles. Mas mais por incompetência dos próprios, eu acho. Também, mas por hoje fatores, por isso, mas por vários fatores, de alguma maneira influencia. E hoje eu não vejo os clubes entendendo isso. Mas eles cuidam da parte interna que cabe a eles, porque tem coisas que não caberá a eles, mas tem coisas que cabem. Os clubes acho que eles nem entendem ainda. Eles nem entendem que isso... Mas tu és contra? Tu acha que não deveria? Eu acho que tem que ter a escolha do indivíduo de qualquer maneira, mas os clubes precisam agir de alguma forma para que isso não afunde de vez. Mas tu acharia mais bacana que o cara torcesse pro time do seu setor lá, da sua paradinha? Eu só tenho um ponto que eu acho que dia de jogo assim, com a camisa do time, mas nem é isso obrigatório também. Mas eu acho que até um desrespeito. Só que tem um detalhe, muita galera, no Maracanã tinha um cara com a bandeira do Pará gigante, aí todo mundo acha lindo. Tem até, então eu acho que isso... Rapidinho, só para terminar também, é porque eu acho que essas discussões nunca é preto no branco, não dá para falar sim ou não, a gente só vê gente gritando no Twitter. Nem preto no branco, nem vermelho no preto. Do lado, mas nunca senta para conversar realmente, até o Paulo falou que teve uma boa conversa, infelizmente não é... É porque a nação querosense é do mais alto garbo e elegância. É comum, a gente falou tanto de audiência, porque a audiência também gera muito lucro, né? Mas eu acho que é bem legal a gente ter essa conversa, né, civilizadamente. Pois é, eu queria só citar
aqui as fontes que eu tirei, assim, nós As informações. Não, nós não tiramos nada, vocês tiraram. Eu não participei, eu estava bebendo no Rio. Não, Polêmica Vazia número 13, que é aquele programa do Bruno Formiga, do Esporte Interativo, é bem interessante. Acho que o Paulo pode depois colocar na Vou descrição. botar na descrição. E eu tirei também de um artigo que... Aqui, a dissertação do Arthur Alves, de Vasconcelos, a identidade futebolística, os torcedores mistos do Nordeste. Foi daí que a gente tirou bastante informação. E também eu queria citar um texto bem legal, que é do Danilo Pinheiro da Veja. Ele vai colocar aí, também fala bastante disso, fala dessa questão do Fortaleza e Flamengo, do último jogo que teve. Acho que vale a leitura. E muito Mauro César falou muito sobre isso, também o Mauro César Pereira. Galera, é o seguinte, eu acho que esse tema, se bobear, se a gente tivesse uma arquibancada aqui, ia ser bacana. Assim, o Mataus tem uma... Não é que ele seja... Eu acho que aí é que está a nossa questão. Aqui ninguém é contra nada. A gente só é, na verdade, contra quem quer impor isso. Eu acho que é a única coisa. E, assim, o É Nós, o Nixon falou sobre futebol, né? Eu também amo futebol, esse canal tá aí só porque eu amo futebol. E eu acho que hoje a gente precisa tratar o futebol como ele merece. Se a gente levar o futebol para um meio de intolerância, de raiva e rancor, acaba uma das poucas... eu me lembrei o que eu ia falar. Eu vou fazer uma brincadeira. Quer dizer que o cara que nasceu em Belém não pode ouvir funk, ele só tem que ouvir brega, guitarrada e carimbó. É isso? O cara que não pode ouvir um sertanejo que é de Goiânia. Gente, o que mexe com isso aqui de memória, você não pode setorizar, você não pode regionalizar. Deixa disso, não há necessidade, é desnecessário. A história do cara que eu contei para vocês, que veio do Rio, essa história é do meu pai. Entendeu? Então, ou eu ia ser só o time do Rio, então eu posso dizer, não, eu torço pro Flamengo porque eu tenho raízes carioca. Cara, dane-se as raízes. Eu posso torcer. Né? O Cristiano Ronaldo vai jogar na China, vai ter um monte de moleque. Outra coisa, Remy Paysandu, vou dar uma dica para vocês, Fábio e Ricardo. Abram uma loja no Rio. Vocês vão ganhar dinheiro juntos. Abram lá, artigos de Remy Paysandu. Eu duvido se vocês não faturam mais do que aqui, porque lá a galera tá com saudade. O Enos Queiroz, quando a gente fiz Remy Paysandu, fiz live, o que vem de gente falando do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Rio, o cara falando comigo do Leblon, não sei o quê, os caras sentem saudade. Em vez de se preocuparem em bater nos outros, chama esses caras para perto de vocês. Pronto, dei minha opinião, foi mal. E só sobre isso aí da cultura, Paulo, eu acho que... Vai, né? Eu acho que, realmente não dá pra ter uma... Não dá pra controlar a pessoa ali, mas de alguma forma a cultura se expandindo, a gente tem existe um lucro ali, por exemplo, acho que da Coreia do Sul, por exemplo, hoje a gente tem o K-pop aí se expandindo pelo mundo, foi investimento do governo, a valorização daquela cultura, e hoje eles estão recebendo muito mais dinheiro do que eles investiram. Não, perfeito. Então, expandir isso. Mas no caso da cultura, só passar na cultura aqui, é porque não há alternativa. Sim. E a grande questão é que hoje a galera nada contra a cultura, pelo contrário. Muito gasto. Não é gasto, é investimento aquilo. Acho que existe muito essa preocupação, não vou gastar nisso, não vou gastar expandir a marca do Paysandu porque eu só vou gastar dinheiro. Não, isso aí é um investimento. Pelo contrário, cara. Então, pelo contrário. Esse pensamento que e eu acho que a Lobo foi quase um acerto. Quase. Não, eu queria falar também que essa discussão é bem interessante, está bem presente, porque tem a questão também do Brasil estar muito dividido. Então, vocês já escutaram aquela acho uma bobagem, o Sul é o meu país. Então, quem é daqui do Norte e do Nordeste fica muito ressentido também com isso, de a gente ser minimizado assim pelo resto do Brasil. Então, também tem essa questão de vamos valorizar o que é nosso, sabe? Mas você pode valorizar o que é nosso e outra. Nunca generalizem nada, gente. Porque tem galera do Sul que é maneira, tem galera daqui que não é legal. Com certeza. Então, enfim, assim... O que eu vou pedir para vocês? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar trocando essa ideia. Os moleques estudaram pra cacete, trouxeram, eu acho que é um assunto que a gente não tinha, nem por um minuto a ideia de tentar colocar o que é certo ou errado. O que é certo ou errado. O Nixon deixou isso claro desde o primeiro momento que a gente bateu o papo, eu concordei com ele. A gente quis discutir, eu espero que essa discussão, continue nos comentários aqui. E porque se vocês derem mais ideia, contrapontos com educação,
A gente vai, se xingar o amiguinho, porque se xingar vai ser, né? A gente pode ter outras e outras, então assim, ou dentro desse papo, se vocês viram algo que vocês queiram que a gente trabalhe um pouco mais, a gente tem tempo aqui. Então assim, primeiro, obrigado Mataus, obrigado Nixon, a gente vai fazer outros conteúdos agora pro Toró, a gente vai vendo aí, essa parceria vai... Eu tenho uma ideia pro Campeonato Paraense com os moleques, que eu vou falar com eles depois, vai vir coisa boa. Flávio, obrigado. Galera, The Duck, Benjamin Constant, 1808, a melhor pizza da cidade, a cerveja mais gelada, o melhor burger. E quem é inscrito na Nós Queiroz e segue o The Duck, sempre tem promo do mais alto garbo e elegância. Valeu? Peço para que vocês deixem seus comentários, se inscrevam. E as nossas redes sociais de todo mundo vai estar aparecendo aqui, a nossa diretora vai botar. E mais uma vez, estava com saudade de vocês. Valeu, Mataus. Obrigado. Filho de Nixon, Nação Queirozense. Tamo junto. É Nós Queiroz.